Minha loja eu abri ela em 90, era em Taubaté, no interior, cidade da minha família e tal. E a princípio ela era uma loja especializada para DJs. Eu sou DJ desde 1976, quando eu tinha 14 anos eu comecei a mexer com isso. Isso aí eu desenvolvi uma paixão pelo vinil muito grande. Uns 10 anos depois, quando a mídia digital estava invadindo o CD, depois o MP3, o consumo de vinil começou a cair, muitos DJs começaram a usar a mídia digital. Coincidiu numa época que eu fui para Londres e eu vi uma tendência lá. Quando eu voltei, eu comecei a transformar a minha loja de uma loja especializada, única e exclusivamente num tipo de música, para atender um tipo de público que era DJ, e comecei a abrir o leque, trabalhar com todos os gêneros. Ela virou um sebo. Fui comprando os acervos, comprando coleções, comprando um acervo de rádio, até chegar aos 30 mil discos, que é mais ou menos o estoque que eu tenho aqui hoje. Então, a loja está um pouco bagunçada assim, cara, porque a gente acabou de mudar de ponto. E você imagina, para você reorganizar um estoque de 30 mil discos, é um pequeno trabalho, né? Então eu tô tirando disco de estoque, arrumando banca, por isso que está meio bagunçado. Na verdade eu sou apaixonado por música. E quando eu comecei a trabalhar com música, quando eu era moleque, os caras faziam festinha nas escolas, eu não tinha equipamento ainda. Mas o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ajudar eles e comecei a comprar os discos. Então, na verdade, os caras tinham equipamento e eu tinha as músicas. Eu comecei a pegar, assim, um certo gosto, paixão pelo lance que é de fazer à noite mesmo, esse trabalho do disc jockey. Comecei a comprar música, comprar disco, comprar música. Minha formação musical é de música negra americana, né, meu? Na época da Motown, Stevie Wonder, Michael Jackson, foram as primeiras músicas assim que realmente me fizeram a olhar um pouco diferente para a música. Eu divido assim, vamos dizer assim, a mídia digital, que é o MP3, o CD e o vinil. O vinil, a qualidade do vinil, ele é superior à qualidade da mídia digital, porque tecnicamente existe uma faixa de frequência, as frequências baixas, que a mídia digital não alcança e que o vinil ele tem como resposta de frequência. Principalmente no bumbo de bateria, contrabaixo, esses instrumentos que têm frequências baixas. Isso aí às vezes ao ouvido nu, assim, você escutando, você não percebe, mas quando você põe numa casa noturna, você põe num PA, amplifica isso aí para, sei lá, um sistema de som profissional, aí você põe a mesma música num vinil, a mesma música num CD, você sente a qualidade gritante, o peso do vinil é bem maior. E isso, logicamente, desde que haja um equipamento para tocar o disco de vinil profissional. Agulha profissional, cápsula profissional, coisa da melhor qualidade. E o disco, que a prensagem dele seja boa também. Porque, de preferência, disco importado, que a gramatura é maior do disco, a qualidade é melhor. Tá fabricando vinil de novo. As bandas tipo o Amy Winehouse, quando lançou um disco, lançaram em vinil, Metallica, Madonna. E hoje a gente acha discos de vinil prensados agora. É um pouco diferente dos da época, ele tem uma gramatura um pouco maior, 180 gramas, ele é mais grosso, assim, mais pesado. Eu posso observar, porque aqui o meu público, muita gente que é amante do vinil mesmo, colecionador, é essa relação do cara com a mídia, entendeu? O vinil, ele pega o vinil, ele sente aquilo, ele olha as faixas dos discos, ele tira o encarte, ele vê as fotos. Coisa que numa mídia, um MP3, você já não tem condição de fazer isso. Então essa relação do público com a mídia que caracteriza o consumidor do vinil. Ele gosta de ter o produto,
ele se relaciona com ele, entendeu? Tudo bem, esse é o seu nome? Marcelo. Marcelo. Aqui na loja, venda balcão, que a gente chama, que é a pessoa que vem aqui ao vivo na loja de compra, eu vendo tudo quanto é gênero aqui. Por eu ter um perfil, assim, a minha loja ter começado em 90 para disc jockey, eu ser um DJ, eu tenho uma variedade um pouco maior do que os outros gêneros de dance music para DJs. Então o meu movimento é um pouquinho maior desse gênero que os outros, mas eu vendo de tudo aqui. Agora, para fora na internet, pela internet, eu vendo de tudo também, mas aí cada lugar do mundo, cada consumidor tem um perfil diferente, entendeu? Então, por exemplo, o Japão ele compra muito MPB, bossa nova, essas raridades. Já o americano ele gosta das coisas pop, mas o colecionador lá ele quer a edição brasileira. Por exemplo, o cara que coleciona Guns N' Roses, ele quer o disco do Guns N' Roses made in Brasil, que saiu aqui. É uma característica. Já a Europa compra de tudo, mas muito rock, assim, heavy metal e tal. O europeu ele tem mais esse perfil de comprar esse tipo de música, assim. É esse álbum do Michael Jackson aqui. Eu vendi um picture disc desse, que era um disco igual aquele lá, tal, com esse desenho, por $1000. Na época, a gravadora aqui no Brasil do Michael Jackson, ela, para testar, para ver se a gravura, se o desenho ia ficar legal no disco, ela pegou alguns discos e prensou, sei lá, 150, 200 discos com essa gravura do Michael Jackson, o Dangerous, ou seja, virou um picture disc, só que se você colocava o disco para tocar, ele não era Michael Jackson que tocava, era um Richard Clayderman. Então, a hora que os caras descobriram isso, esses discos eles passaram a valer mais do que o próprio disco do Dangerous Picture Disc do Michael Jackson, porque eram pouquíssimas edições no mundo. Às vezes você fala assim, o cara coleciona vinil, dá aquela coisa meio retrô, mas eu tenho assim jovens de 17, 18, 19 anos, adolescentes que vêm aqui atrás do disco, do vinil do Led Zeppelin. O cara quer o disco, para ele não interessa baixar a música, o teu CD. Os caras viram, sentiram uma tendência no mercado que o vinil vai demorar um pouco para morrer, justamente por essa relação, essa paixão que as pessoas têm por ele.